Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que estão chegando aqui no nosso canal, né? Sempre que vocês vêm aqui, vocês estão acostumados com a gente falando desses carinhas aqui, tá? Dos drones, os drones race, das montagens que a gente tem feito, mas hoje a gente vai falar de uma coisinha diferente, né? Vocês sabem que aqui no canal a gente tem uma parceriazinha aí com a Diatone, né? E a gente tem construído muita coisa focada em drones, e junto com a Diatone a gente tem feito isso, como é o caso desse carinha aqui, tá? O Rabbitzinho. Mas hoje a gente vai falar de um outro cara. Hoje a gente vai falar de um fone de ouvido, tá? Porque além de estar trabalhando com os drones, eu também trabalho com aula, né? Eu sou professor. E com o período de pandemia a gente teve que investir um pouco em estar buscando equipamentos para que a gente pudesse trabalhar. Um desses equipamentos que a gente veio buscando para trabalhar foram fones de ouvidos. E eu fiz teste com alguns fones e trabalhei com alguns desses fones, normalmente esses fonezinhos baratos, né, que a gente compra aí em qualquer lojinha de produtos chineses de R$10, R$15, né, R$20. Só que eu estava comprando esses fones e estava trabalhando com eles em torno de uma semana, 2 semanas, porque os cabos estouravam e a gente estava com problema. Daí eu pensei, olha, eu vou pegar um fonezinho Bluetooth para mim. E aí eu peguei um fonezinho da JBL, um 500B, muito bom fone de ouvido, por sinal, gostei muito da proposta dele. Por conta própria fiz alteração, troquei a bateria, botei uma bateria maior, dando para ele uma autonomia, ao invés de 16 horas normais, uma autonomia de 40 horas. Mas mesmo assim eu me senti um pouco incomodado, porque no meu período de aula eu termino passando em torno de 8 horas com fone de ouvido e ele me incomodava um pouco, apesar de ser bastante macio. E aí eu fui pesquisando, fui procurando um fone que tivesse qualidade e que pudesse me dar essa independência. Fora disso, nesse período com o JBL, eu comecei a gostar um pouquinho mais de música, né? Inclusive fiz assinatura aí do Hazel, né? Gostei muito da maneira com que ele trabalha e passei a ouvir um pouco mais de música. E comecei a estudar. Fora que com esses carinhas aqui, aprendi também, a gente aprende muita coisa a respeito de radiofrequência, de comunicação, né? De sinais e tal, então eu até dei uma melhoradinha. Uma das coisas que eu não gostava muito não gostei muito, né? No caso do JBL do 500B, é o fato de que o sistema inteligente dele, se você não estiver usando, ele desconecta e ele não tem cabo. Então, por vezes, tinha que tomar um cuidado muito grande com isso. Às vezes, na aula, ele desconectava quando você ia falar, ele tinha desligado e você falava, os alunos não estariam ouvindo, não ouviam, e aí você tinha que estar reiniciando ele ali e tal. E aí eu resolvi pegar e buscar um fone com cabo e um fone com qualidade melhor, e pesquisando, eu encontrei esse carinha aqui, né, o Cuba Disco, que é um fone 100% brasileiro, uma proposta super interessante. Eu devo admitir que um fone com uma haste de madeira, né, e com as cubas, né, presas nessa haste de madeira, é uma proposta bem interessante, diga-se de passagem. Não é um fone com Bluetooth, é um fone de cabo. E o que vem, né, que isso não é um box, o que vem nele, na verdade, é o cabo para conexão com o microfone. Então é um cabo que tem um microfone, com o celular, então ele tem um microfone, o que permite realizar as videochamadas, uma bolsa, né, uma bolsinha simples para o transporte dele. Então isso daqui é o kit que vem inicialmente com ele. Quando eu comecei a utilizar esse carinha aqui, eu comecei a sentir um pouquinho mais as músicas que eu via e detalhamentos do equilíbrio dele que eu não ouvia antes. E daí eu comecei a ficar me questionando e me perguntando, cara, ele tá muito bem, né? E no setup que eu utilizo ele com o meu Note, com o Apple, eu resolvi pegar e montar um conceitozinho de um pré-amplificadorzinho para ele, para deixar o som daquilo que eu sou bastante eclético no áudio, tá? Mas eu gosto muito do som do blues. E o blues sem
uma válvula eu acho que não é a mesma coisa, então o que foi que eu fiz? Eu tinha um pré-amplificadorzinho, um amplificadorzinho de estudo, né? Esse é um Santo Ângelo AF1, é do antigo, né? Modelo novo, até salta a bateria, que é legal para você estudar, você que toca guitarra e tal, então você pluga coloca o instrumento aqui, põe o fone e você vai poder ouvir sem perturbar ninguém, fazer seu estudo. Então, uma coisa interessante dele, esse cara só funciona com plug mono e faz a saída estéreo a partir dessa conexão mono. Então o que foi que eu fiz? Eu construí esse carinha aqui, um pré-amplificador, tá? Um pré-amplificador de tubo, de corrente alternada, tá? Por isso a gente utiliza ele aqui com um transformadorzinho, que eu estou usando um 12 volt 500 watts de fabricação nacional, e uma caixinha de acrílico muito legal. Tem vários modelos que a gente consegue encontrar, vários layouts de modelos na China, só que eu resolvi trocar alguns conceitos e colocar válvulas com um pouco mais de eficiência, com a fonte no tamanho ideal, fazendo com que eu tenha a minha distorção harmônica que a válvula causa com o equilíbrio que eu preciso para o fone, sem fazer com que ele seja muito bem carregado. Então eu construí o cabo de entrada, né, do fone, construí o cabo de saída, então eu tenho um cabo estéreo plugado no cabo mono, ou seja, as duas pontas do estéreo estão vindo para cá no mono, fazendo com que eu tenha a condição espacial que o estéreo me promove, sem que eu tenha perda nos sinais sonoros que são transmitidos para o fone, né? Então, a proposta do Cuba Disco ela é bastante interessante, porque ele é um fone, eu ainda não tinha visto nenhum assim, que tem uma diferença, né, na estrutura da almofada dele, fazendo com que ela tenha uma adequação melhor no ouvido. Então a parte de trás do ouvido, ela cria o apoio dentro da concha, fazendo com que aumente o efeito do abafamento sonoro, que é uma coisa que ele não tem. Então ele não tem um cancelamento sonoro, mas a forma confortável como ele fica cria esse abafamento aí e faz com que você tenha uma linha, né, de trabalho melhor, te deixa um pouco isolado. Uma outra coisa super interessante dele, ele tem um controle de abertura de ar para o aumento do grave, que dá para você deixar ele com um pouco mais de grave ou um pouco menos de grave, de acordo com aquele padrão sonoro que você gosta. E isso para mim foi muito interessante, o que me adequou bastante, então eu pude escolher ali o meu ponto, né? Diferente, por exemplo, do que ocorreu com o fone da JBL, porque ele usa o circuito Pure Bass da JBL, né? E o Pure Bass da JBL, ele já tem o grave de continuação, o grave padrão deles, e ele não permite, você não tem como alterar isso, tá? É como se fosse uma função de um subwoofer. Bom, esse é o cabo, né? São duas pontas, isso é interessante, porque eu tenho uma ponta de conexão, né, para o padrão de fone de ouvido, e do outro lado eu posso escolher então qual lado é esquerdo e qual lado é direito a partir do cabo. Então eu tenho o lado direito e o lado esquerdo, que eu vou usar em qualquer uma das posições do fone. Então eu posso estar simplesmente plugando ele e decidindo então qual lado vai ser o lado esquerdo, qual lado vai ser o lado direito do meu fone, né? E a posição que ficou o microfone no cabo é super interessante, apesar de que o áudio do microfone eu senti ele um pouco abafado, mas nada que impeça você de participar de uma reunião ou de, no meu caso, uma aula, né, ou uma conferência. Bom, esse daqui, gente, é o Cuba Disco. Um fone bastante interessante, uma qualidade sonora maravilhosa, um custo-benefício super interessante pelo preço dele, tendo suspensão de titânio nos seus drivers, né, nos drivers de fone, ele tem a suspensão de titânio, né, em cobre e tal, o que permite uma qualidade sonora, uma nitidez muito boa, um equilíbrio maravilhoso. Para quem gosta de ouvir aí uma música mais pesada e tal, uma música aí no estilo de um funk, né?
Eu gostei do uso dele porque ele não deixa aquela carga muito pesada, mas para quem gosta de um blues, para quem gosta de um rock, para quem tá aí e gosta de ouvir uma música num estilo, numa pegada mais cool, né? Então ele se torna perfeito. Bom, esse cara, ele toca numa qualidade terrível, ele toca de forma maravilhosa. Vamos dar uma aquecidinha aqui vamos dar uma aquecidinha aqui para que vocês consigam entender um pouquinho mais a respeito da funcionalidade desse carinha aqui. Ele ainda não tem, ele não funciona com Bluetooth, tá? Então a Cuba, ela está projetando uma nova passadeira, né? Aonde vai ser colocado o sistema Bluetooth. E como ele é um fone modular, a proposta dele é modular, ele permite que se eu tiver problema com o cabo, eu possa, ou eu construo um cabo ou eu compro um outro cabo. E diga-se de passagem, o preço do cabo na Cuba, pela qualidade do cabo, ele não tá caro. Só para vocês terem ideia de uma coisa, esse aqui é um cabinho estéreo, que a gente já vai estar falando dele agora, que eu construí com conectores de qualidade, tá? Então, esses conectorzinhos de qualidade mais esse cabo aqui, né? A gente tem um preço num cabinho desse daqui que vai em quase R$30 por causa dos conectores, tá? Eu tenho 3 conectores nesse cabo e esse cabo é só um cabo estéreo, ele não tem a parte do mic aqui, ok? Então, você construir um cabo de qualidade, ele não é barato. Ele é caro e o cabo, a qualidade desse cabo que acompanha o Cuba é muito boa. Fora isso, a ideia de que se deu problema no cabo eu posso trocar o cabo, a ideia de que se deu problema numa almofada de um lado da concha, eu posso pegar só uma almofada, se deu problema na concha, eu posso trocar só uma concha, se quebrou a passadeira eu posso trocar, quer dizer, a Cuba tem essas peças à disposição. Isso faz com que a ideia de que esse fone seja um fone único seja extremamente interessante. Bom, como eu falei para vocês, esse cabinho aqui ele tem um motivo dele estar aqui. Que o Cuba ele é muito bom, que o Cuba toca muito bem, a gente já falou isso, mas muita gente também já falou, né? Mas o Cuba ele não tem um sistema Bluetooth ainda próprio, tá? Então, com os contatos que a gente tem na China, né, na verdade, alguns amigos aqui, né, eu tenho que agradecer aos amigos da Diatone, eles indicaram o coachzinho e a gente conseguiu construir esse cara aqui, tá? É um módulozinho Bluetooth, tá até fechadinho, né? Eles chamaram aqui de Wireless Music. É super interessante o nomezinho que eles colocaram. Na verdade, é um receptorzinho Bluetooth 5.0 baseado no chipzinho da Qualcomm. E eu botei uma bateriazinha nele, é a mesma bateria de 300 mAh que é utilizada no fone no nosso fone da JBL, no 500B, e ele tem a capacidade de dar uma autonomia para esses drivers aqui, que são um pouquinho mais pesados, né? Eles são um pouquinho mais altos, ele me dá uma autonomia de, pasmem vocês, 16 horas, tá? Esse carinha tá durando 16 horas de áudio ininterruptas, que eu fiz o teste com ele. Bom, a ideia é que eu possa ter um módulo, né? Um módulo Bluetooth que me permita ouvir as minhas músicas que estão no rezo, né? Enquanto eu desenvolvo as minhas atividades, eu faço as minhas pesquisas, eu escrevo as minhas coisas e eu não tenha uma falha. Eu também tive a pretensão de colocar ele, né, dentro da estrutura aqui, mas eu devo dizer para vocês, eu não tive essa capacidade, né, de colocar ele nessa estrutura. Mas uma parte interessante dele é que, do jeito que ele ficou, ele me dá uma pegada simples, mas também me permite fazer alguma coisa super interessante, que é eu estar ouvindo o meu áudio, né? E ao mesmo tempo
eu possa estar fazendo um trabalho qualquer, e para que não haja um problema, eu posso também colocar ele aqui dentro, né? Eu posso deixar ele restrito, né? Pois esconder ele na camisa, o que me cria uma independência, me dá meus 15 metros aí, né? E esses 15 metros que ele vai me dar aí, me permite fazer algumas coisas que são bastante interessantes, tá? Então, uma coisa que fica aqui, então, é que eu tenho essa independência, né? E tem componentes que são feitos, vamos esperar aí pelo pessoal da Cuba para que eles já estejam disponibilizando aqui o áudio já na versão da linha, né? Para que a gente também possa estar adquirindo, porque é uma opção muito boa. Outra coisa de interessante é que nesse modelo nosso, a gente colocou também os pop-ups, né, dos botões de comandos que permitem que a gente passe músicas, né? Então a gente consegue dar um pause, né? E a gente consegue pular músicas tanto no YouTube quanto no próprio Reason, tanto no PC quanto no celular, ok? Então ele faz essa combinação de uma maneira super interessante e é bem gostoso de usar ele, tá? Ele tem essa pegada, e essa pegada é extremamente funcional nele, né? Então, assim, esse molde aqui, ele foi construído, ele não tá na verdade ainda à venda, mas o primeiro a criar esse padrão, né, para você poder utilizar com fones nos celulares que estão vindo sem fone, o primeiro modelo que eu vi foi da Xiaomi, tá? Então a Xiaomi tem um Page desse daqui que é utilizado, mas tem vários que você procura ele como Car, né? Então ele está funcionando para receber o Bluetooth para carro. Ok? Uma coisa de interessante, uma coisa que a gente não pode esquecer, é que ouvir áudio com essa qualidade, com a qualidade, pelo preço que a Cuba entrega, né, ela é fantástica. É algo muito legal. Pelo preço dele, então, a construção, ele tem um acabamento muito bonito. Olha que não é um acabamento extremamente premium, não é uma coisa que a gente diga, que você fala, nossa e tal, mas assim, se a gente for parar e for comparar ele com alguns outros produtos que tem no mercado, efetivamente esse cara é uma opção, né? Galera, uma coisa muito importante, o pessoal que gosta de jogar online, tá? O pessoal que é gamer e tal, o Cuba eu não indicaria para você que pretende jogar, porque existem opções mais baratas e que entregam um resultado melhor que o Cuba, e até na mesma faixa de preço que entrega resultado muito melhor. O Cuba, ele é o fone de ouvido para quem gosta de ouvir uma música com uma boa qualidade, uma música com a intenção, com a intencionalidade ideal e com acabamento sonoro maravilhoso, extremamente equilibrado. Então eu consigo ouvir todos os sons. É lógico que para isso eu vou estar utilizando os componentes de alta qualidade. Por exemplo, esse carinha aqui, ó, nesse carinha aqui eu consigo ouvir o DACzinho da Qualcomm que tem aqui dentro dele, porque a conexão Bluetooth, se vocês quiserem saber um pouquinho mais a respeito dessas configurações, dessas confirmações, o Leonardo, no site dele, eu vou deixar aqui tanto no site quanto no canal dele, eu vou deixar aqui o link, fala a respeito dessa combinação e tal, mas assim, o Bluetooth, ele transmite de forma digital, e aqui dentro o processadorzinho da Qualcomm transforma ele num sinal analógico com impedância maravilhosa, tá? São coisas super interessantes, super fantásticas, coisas super simples
mas que a qualidade, gente, a qualidade é excepcional. Você ouvir um arquivo FLAC, ou então os arquivos que o Rezo ele entrega, né, o de alta definição, o som de alta qualidade que o Rezo entrega, é uma coisa de louco. Eu tenho alguns vídeos do YouTube, tá, da Pink, tem o Player também, que eu vou estar postando alguns vídeos que vocês podem estar ouvindo uma música com a pegada e a sonoridade que esse cara aqui entrega. É inacreditável, é inacreditável. Eu levei ele para uns colegas que tratam com música até muito mais do que eu, e sinceramente os caras ficaram também apaixonados pelo Kuba, e eles já são adeptos do AKG já há algum tempo e usam alguns fones do AKG, mas efetivamente eles também acharam a mesma coisa que eu, que o Kuba entrega algo fantástico. É algo que tem, lógico, com alguns detalhezinhos que são meio enjoados, como por exemplo o barulhozinho que faz o plástico aqui, né, quando ele é tensionado, mas depois que ele está na cabeça e está no lugar, esse barulho aqui já não incomoda. A flexibilidade dessa haste, né, que eu já vi alguns vídeos falando que a haste não é flexível, tá? Mas poxa, esse que veio para mim, a haste é bem flexível, né? Já vi forçar até mais, eu que não acho que não precisa forçar para isso. Agora uma coisa, ele vem bem apertadinho, vem bem preso, tá? E eu levei um tempo para me acostumar com ele. Eu levei um tempo, que minha orelha também não é lá muito pequenininha, que ele doeu um pouco. Então eu terminei utilizando um sistema, né, de abertura para forçar ele a abrir um pouquinho, para ele folgar mais um pouquinho. Muita gente, o próprio pessoal da Kuba fala para você pôr ele na caixa do fone para poder abrir, mas eu preferi abrir ele um pouco menos utilizando aqui um controle remoto aqui dentro, e dei uma fofadinha também, né, uma desobstruídazinha, e deixei mais leve a almofada um pouco por dentro com isso, e isso fez com que o fone se adequasse perfeitamente para mim, né, e ele tá suprindo todas as minhas necessidades. Então é algo assim fantástico, e é algo que eu posso indicar, não para você que é gamer, mas para você que gosta de uma boa música. Essa é uma pedida e tanto. E se por acaso vocês tiverem aí alguma dúvida relacionada aos conceitos e tal dos Bluetooths e como eles funcionam, tá? A galera da Kuba tá bem acelerada no processo, e logo eu acredito que assim que a Agência Nacional, né, a Anatel, libere, eu acredito que ele já vai estar disponível aí para aquisição da nova passadeira com o sistema Bluetooth da Kuba, e isso vai ser muito legal. Isso vai ser muito bom, mas muito bom mesmo. Então, gente, o vídeo de hoje era exatamente falando sobre esse carinha aqui, então eu vou deixar aí vocês com um pouco de vontade, tá? Como eu não posso projetar os áudios aqui no vídeo por questões de direitos autorais, eu vou deixar o link para as músicas, né, aqui no nosso canal, e vocês aí ouçam e digam aí o que é que vocês acham, ok? Então, galera, é isso por hoje. Até o nosso próximo vídeo.